Há diversas categorias de mundos habitados pelos espíritos. Comparados à Terra, temos mundos inferiores e superiores, e até os que se assemelham no grau de evolução. Está no ar o Essência Evangélica, o seu Evangelho na TV, e hoje vamos falar sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. E para nos ajudar neste estudo, conto novamente com a participação do comunicador e palestrante Leonardo Cursis. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. É sempre um prazer, especialmente sabendo que a gente conta com a gentileza da presença dos telespectadores nos acompanhando nesse trabalho importante que é a Essência Evangélica. Com certeza. E como ressaltamos no começo do programa, sabemos que os mundos possuem diferentes categorias que se adequam ao grau de evolução do espírito. Vamos ler um trecho do Evangelho que fala sobre isso. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Leonardo, quando se fala em mundo inferior, superior à Terra, como é que a gente pode entender essas questões? Bem, essa classificação, ela não é absoluta, ela é relativa. Então, para saber se é superior ou inferior, é necessário saber a comparação é feita em relação ao quê? Quando nós tomamos a Terra como ponto de referência para essa comparação, então existem mundos e que estão num estágio evolutivo inferior. Aqui está a Terra, são os mundos que Kardec apresenta por informação do plano espiritual como mundos primitivos, e há uma série de mundos que se classificam acima do nível da Terra, que seriam os mundos da regeneração, os mundos perfeitos e os mundos celestes. Mas, de qualquer forma, essa classificação ela não é absoluta. Então, certamente nós temos uma gradação muito grande de estágios em que os mundos se encontram. Agora, de qualquer forma, o fundamental é que nós consideremos que, de fato, os mundos não são todos iguais e que não abrigam espíritos na mesma fase evolutiva. É como uma escola. Nós temos o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e assim por diante. E cada aluno se ajusta àquela classe que lhe compete, que lhe seja mais favorável para o desenvolvimento das suas capacidades. E assim também é na vida espiritual. E, de qualquer forma, nós não devemos tomar essa classificação, de um lado, não como depreciativa, quando nós estamos falando dos mundos primitivos, e tampouco achar que a exaltação se faz quando nós estamos considerando os mundos que vêm numa hierarquia superior. Na verdade, são todas casas de Deus, e nós não podemos desqualificar as casas de Deus, independente do estágio em que se encontram. São escolas importantes, oferecendo em cada um desses estágios as lições que sejam condizentes com o nosso próprio aprendizado. E na medida em que nós vamos galgando o conhecimento, claro que nós vamos mudando de escola ou mudando de sala dentro da mesma escola. E com isso se estabelece o processo da nossa progressão espiritual. E esses mundos, quando a gente se refere aos mundos inferiores, eles não estão largados, né? Estão constantemente aí sendo amparados pelos espíritos superiores. E um ponto importante a ser considerado é que nas encarnações primitivas há um acompanhamento, uma tutela acentuada do plano espiritual. Então nós não podemos querer atribuir a essa tutela uma tutela ineficiente. Isso se faz de uma forma eficiente. Então não há nada o que se estranhar de que nas encarnações primitivas, mesmo aquelas que se seguem, em que o espírito ainda não se apresente na sua plenitude. Mas de qualquer forma, ele está ou tutelado de uma forma quase que total nas primeiras encarnações, ou gradativamente essa tutela vai desaparecendo e cada um começa a ter a possibilidade de guiar os seus próprios passos. Agora, é sempre bom considerar que os primeiros passos podem levar tombos também, né? Então, isso é que nós vamos entender. Quer dizer, todo o processo evolutivo, ele, para ser bem sucedido, é necessário que se repita várias vezes até se chegar a um grau de eficiência que se procura alcançar. Então, o que é fundamental também entendermos que existe uma trajetória que vai muito mais
de nós irmos vencendo a ignorância aqui no sentido de não conhecer, do que entender que isso, na verdade, é uma fieira em que nós passamos pelo mal para chegar ao bem. Então, muita gente ainda pensa assim. Quando na verdade o mal nada mais é do que a ausência do bem, ele não tem uma existência real. Quando nós agimos de uma forma equivocada, o que está, de certa forma, motivando isso, é o nosso grau de ignorância. Porque quando nós temos um real conhecimento, e conhecimento quer dizer quando nós incorporamos no nosso comportamento, não é só saber repetir, é incorporar no comportamento, então aí nós passamos a agir de acordo com isso. E daí, isso justifica plenamente, o ensinamento diz que a verdade, uma vez conhecida, vai nos libertar. Vai nos libertar do quê? Vai nos libertar da ignorância. E o interessante nesse capítulo, Leonardo, é que o Espiritismo mostra que mesmo aquele que está num planeta superior, ele não fica ali, né, tocando harpa, né, ao lado do Criador. Pelo contrário, ele tem mais atividades e muitas dessas atividades são visitando planetas como a Terra. Na medida que progride o espírito, ele vai assumindo uma maior participação dentro da própria criação de Deus. Sim. É muito comum a gente ouvir a expressão que nós somos co-criadores com Deus. De fato somos. Agora, para que isso possa se expressar de uma forma maior, é necessário que nós estejamos capacitados a fazer isso. Então, essa escola da vida vai nos permitindo que nós reconheçamos as nossas reais condições e essas condições que nós trazemos em nós nos levam a poder atingir duas coisas, a conquistar a felicidade e, ao mesmo tempo, nos apresentarmos como trabalhadores eficazes dentro da obra de Deus, podendo gradativamente assumir responsabilidade maior dentro da criação. Hoje a astronomia vem desenvolvendo esse campo com a descoberta de novos planetas e muita gente se questiona, né, que não é uma vida conforme há na Terra física, né? E os espíritos já diziam a Kardec que muitos desses planetas têm uma forma de vida, mas um pouco mais sutil que a nossa. Esse é um assunto que só o tempo é que vai nos permitir ter uma real compreensão a respeito das modalidades de vida. Porque de uma forma teórica, evidente, nós conhecemos por aquilo que nós recebemos como informação. Agora, muitas vezes, se nós nos afastássemos da Terra e procurássemos observar aqui o que acontece, talvez tivéssemos dificuldade para aceitar Sim. que existe essa humanidade que nós compartilhamos aqui, né? Agora, existe dois aspectos a serem considerados. A vida estritamente no conceito material, e essa não se faz da mesma forma em todos os mundos. Quer dizer, os corpos eles vão se tornando mais sutis, mais desenvolvidos à medida em que nós vamos progredindo. Então, nós precisamos de uma roupagem cada vez mais caprichada, né? Claro. Agora, e além desta realidade física, também existe a realidade espiritual. Então, a vida que se desdobra nos outros mundos pode ser de duas naturezas. Pode ser de natureza material, mas pode ser estritamente sob o ponto de vista espiritual, né? A gente vai desenvolver mais esse tema nos próximos blocos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com Essência Evangélica. Hoje estamos falando sobre as diferentes categorias dos mundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem onde se compara a Terra com outros mundos e diz assim: dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra física e moralmente, outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Que vem bem a calhar dentro daquilo que a gente encerrou o primeiro bloco, tratando dessa questão aí do superior, inferior e as várias relações que isso tem no universo. Mas então, Cláudio, é claro que para ilustrar o nosso conhecimento, saber dessa classificação e das características que são apresentadas em detalhe, especialmente no Livro dos Espíritos, isso tudo é muito bom. Agora, como é que nós devemos nos colocar diante disso? Pois é, aí que está a questão. Simplesmente o seguinte, a partir da condição em que nós nos encontramos, o que é que nós podemos fazer? É procurar orientar a nossa evolução da forma mais efetiva possível. E sem ficar com isso, querendo criar uma preocupação de que nós possamos ir
para lugares que vai nos oprimir ou vai nos trazer condições extremamente negativas. Uma coisa que podemos assegurar, quer dizer, o que nos espera é sempre algo de qualidade idêntica àquela que nós estamos vivenciando ou algo superior. Agora, não há por que ficar temeroso no sentido que nós possamos ser remetidos para condições altamente desvantajosas. Agora, se porventura possa haver alguma dúvida, então, como nós temos ainda um tempo de realização na presente encarnação, nós podemos mudar de uma forma bastante sensível a nossa orientação. E quando nós falamos em transformação, nós temos que olhar isso sob dois prismas. Um é a direção. Nós estamos indo na direção correta? Vamos supor que não estejamos indo na direção correta. Qual é o tempo que nós necessitamos para mudar a direção? Tempo nenhum, é simplesmente aceitar os pressupostos que possam nos levar a uma nova direção. E aí vem a segunda dimensão, que é caminhar nessa nova direção. Para isso, claro, é necessário tempo. Então, quando nós nos adequamos a assumir o rumo correto, não há por que ficar preocupado. Então, agora, a preocupação vem se porventura nós insistimos ainda nos rumos equivocados. Agora, mesmo assim, vai chegar uma hora em que nós vamos perceber que esse não é o rumo adequado. E sempre entendendo o seguinte, nós não estamos desamparados em situação alguma. Quando nos sentimos desamparados, na verdade é que nós nos fechamos ao recebimento do amparo. E essa é perfeitamente possível, é simplesmente nos fecharmos e não percebermos. É curioso, por exemplo, a situação de André Luiz, logo que ele volta ao plano espiritual. E parece que depois de 8 anos é que ele percebe que ao seu lado estava Clarencio, disposto a ajudá-lo, a encaminhá-lo. E isso significa que Clarencio não estava disposto a oferecer essa ajuda desde o primeiro momento em que ele chegou lá? Claro que estava. Porém, ele não percebia isso, ele estava fechado para isso. Então, esse é um ponto fundamental. Nós temos que nos abrir para podermos receber a influência espiritual mais adequada e estarmos receptivos, portanto, à ajuda que possamos precisar. E, especialmente, isso então representa a mudança de rumo. Depois que nós nos conscientizarmos, agora estamos no rumo certo. Muito bem, aí começamos a nossa caminhada. E, por fim, podemos começar a questionar a velocidade dessa caminhada. Se não estivermos satisfeitos, vamos acelerar. Agora, na base de tudo isso, nós vamos encontrar como fundamento amor ao próximo. Sim. Nós podemos trazer uma infinidade de conhecimentos, podemos até tornar complexo o ensinamento das coisas espirituais. Porém, a simplicidade é a pedra do toque da vida. E a simplicidade se expressa nessa recomendação de amar o próximo. É que fica uma coisa meio estranha, né, Leonardo? Como a gente vê por aí, quando se fala no movimento a respeito dessa questão, em que se nós estamos num mundo que é considerado, né, na classificação de provas e expiação, como é que em determinado momento os espíritos que estão aqui vão ser exilados para mundos inferiores? Seria uma retrogradação do espírito. E se ele já está no mundo de prova e expiação, o máximo que pode acontecer é ele ir para um planeta igual ou semelhante, como está no próprio texto que a gente leu nesse bloco. Mas vamos admitir uma coisa, Cláudio. Vamos supor que você esteja fazendo curso numa escola e não está havendo um resultado adequado. E aí então se anuncia de que é uma escola especialmente preparada para as suas condições e que pode lhe dar um impulso definitivo na sua vida. Como eu vou encarar isso? Como uma punição ou como uma oportunidade? É uma oportunidade. Mas então, o que pode acontecer é que não existe retorno. Agora nós podemos paralisar a nossa evolução, podemos ficar estacionados. E a própria lei vai encontrar mecanismos no sentido de nos convidar a prosseguir essa caminhada. Agora, é fundamental nós tirarmos da frente essa ideia de que os recursos que nos são oferecidos por Deus não sejam recursos pedagógicos, sim, que não sejam recursos que tenham amor como base. Eu volto a insistir, isso não significa que não possa existir dificuldade, mas é necessário nós encararmos a dificuldade de uma forma correta. E nós podemos nos revoltar diante da dificuldade, ou então dizer, muito bem, aqui está um obstáculo que eu vou superar, vou procurar me capacitar para isso. Agora, toda vez que se anuncia a dificuldade como um castigo, a nossa tendência é, de certa forma, reagirmos negativamente em função disso.
Porque muitas das coisas que ainda não fluem de uma maneira adequada estão ancoradas em coisas que se perderam lá atrás no tempo, e nós não percebemos isso com clareza. Então, se continua insistindo em nos dizer que nós somos castigados, e eu não percebo esta relação, isso pode me levar à revolta. Então, aí que não evolui mesmo. É aí que não evolui mesmo. Então, toda a proposta é no sentido de considerarmos os ensinamentos espirituais sempre como uma oportunidade de progresso, sempre como oportunidade de vencer obstáculos. A motivação, portanto, é diferente. Enquanto que nessa ideia do castigo sempre vai haver sofrimento, e que o sofrimento poderia abrir a nossa percepção, quando nós conseguimos levar essa informação no sentido de que são recursos extraordinários, nós vamos em busca deles pela motivação, pelo entusiasmo e não pelo sofrimento, que é completamente diferente, né? Com certeza. Contribua com a TV Mundo Maior, ligue para 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. No próximo bloco vamos falar como são os diversos mundos e quais são as características dos habitantes. Até já. Voltamos com Essência Evangélica, lembrando que o comunicador e palestrante Leonardo Cursis é o nosso convidado de hoje. E para dar continuidade ao estudo, vamos a mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas e a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E aí, Leonardo, podemos comentar deste trecho? O que fica evidente que são passos dentro da evolução. Como é que nós temos que encarar essa fase primitiva? É no ponto de partida. Não é possível nós chegarmos nos degraus superiores sem passarmos por esses degraus. E cada um deles permite que nós desenvolvamos características que nos levam posteriormente a poder transitar em esferas mais avançadas. Nós podemos até fazer uma comparação de que essa evolução pode ser uma escada em que nós tenhamos os primeiros degraus enfiados na lama e os degraus superiores dentro de uma luminosidade extraordinária. Sem esses degraus iniciais aí, não há possibilidade de chegar lá. Agora, então, dentro desse processo tudo, nós temos que tomar isso. O processo é sensacional. Ele, de fato, assegura que nós possamos gradativamente ir superando esses obstáculos no sentido de desenvolver as nossas próprias potencialidades. E não há porquê nós depreciarmos isso. Não se faz isso em relação ao mundo primitivo porque é algo que foge, inclusive, da nossa percepção atual. Mas quando se toca a questão do mundo de expiação e prova, que é aquele em que nós estamos classificados, aqui estamos vivendo, então pode haver uma tendência de depreciar como se aqui a coisa só existem espíritos fazendo bobagens. Quando na verdade o que existe aqui são espíritos continuando a sua viagem de experiências. E muitas vezes a questão do mal é colocada de uma forma negativa. E o que o mal pode permitir? É um contraste de tal forma que nós possamos valorizar a realização do bem. Se não houvesse isso, não tinha como a gente valorizar isso. Não tem. Agora, e é fundamental que de uma forma, então, vamos dizer assim, aguda, nós tenhamos a possibilidade de valorizar o bem. E com isso nós vamos preenchendo agora. Quando nós tomamos a nossa verdadeira essência, a nossa essência não é constituída de mal. Quer dizer, se nós tomarmos a nossa essência, na nossa herança divina, nós podemos dizer o seguinte: nós somos amor, porque Deus é amor e Ele nos concede, através da herança, no momento da nossa criação, essa condição também. Agora, para que nós possamos valorizar isso e possamos manifestar essa condição, então há o contraste. Então, para valorizarmos a luz, nós temos como contraste a escuridão. Então, algo nesse sentido também acontece. Então, nós precisamos entender de que isso é inexorável. Sem isso, não há possibilidade de haver a evolução. E entendendo o seguinte, que quando nós confrontamos a questão do bem e do mal, podemos perguntar o que dessas duas coisas tem existência real.
Existência real tem aquilo que não pode ser destruído, aquilo que não pode ser modificado. Se nós tomássemos por analogia a escuridão e a luz, nós conseguimos eliminar a luz? Não conseguimos. Conseguimos eliminar a escuridão? Conseguimos. Sim. Basta um pequeno foco de luz para que desapareça a escuridão. Então, o que é que tem existência real? A luz. A escuridão não tem existência real. E trazendo essa analogia para a questão do bem e o mal, o que tem existência real é o bem. E podemos dizer, portanto, que o mal nada mais é do que a ausência do bem. É um espaço que não foi ocupado ainda pelo bem. E não tendo existência real, isso não pode fazer parte de nós. Isso quer dizer, então, que a questão do mal, né, o negativismo aí, está com os dias contados aqui na Terra. Não quer dizer que esta visão foi equivocada até aqui agora. Não, tudo aquilo que nos trouxe até aqui foi sensacional, foi certo. Contribuiu. Porém, a pergunta é se vale a pena repetir essa visão, essa concepção daqui para frente, quando nós temos a possibilidade de ir para um degrau em que reconhecemos o benefício desses anteriores, mas daqui para frente vamos procurar desenvolver prioritariamente o bem. Né? O bem acima de tudo. Sim. Com certeza. Então essa é a proposta do Essência Evangélica, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e mostrar dessa forma clara e que temos que praticar sempre o bem, sempre levar as coisas positivas. Leonardo, vou pedir para você fazer as vibrações do nosso programa hoje. Muito bem. Então, vibrar é direcionar pelos nossos pensamentos energias que possam favorecer a pessoas, especialmente quando atravessam condições de dificuldade. Então, que as nossas vibrações sirvam para aquele que necessita recuperar a saúde e possa fazê-lo. Que as nossas vibrações possam também criar condições para que todos aqueles que enfrentem adversidades possam reunir em si a capacidade para superar essas dificuldades. E que as nossas vibrações possam, de alguma forma, contribuir para que nós reconheçamos de que amar o próximo é a lição da vida que nós devemos colocar em curso. E que as nossas vibrações possam representar sempre um reforço para que o Evangelho de Jesus seja uma luz a permanentemente vibrar, especialmente em nossos lares. Que assim seja. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui em mais uma Essência Evangélica. Quem agradece sou sempre eu, porque o primeiro a ouvir aquilo que eu falo sou eu, e me leva a refletir até que ponto isso está reforçando o empenho para que coloquemos em prática essas coisas todas. Né? Com certeza, todos nós também. O Essência Evangélica fica por aqui. Escreva para a gente, essenciaevangelica@tvmundomaior.com.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!